fazendo um canteiro quente? É muito trabalho. Por que se dará o trabalho? Bem, essa é uma pergunta que eu frequentemente me faço e essa é uma tentativa de respondê-la. Então, nós reunimos alguns materiais, não muitos. As únicas partes novas, na verdade, foram esses postes de canto que eu comprei no depósito de construção. E podemos reutilizar várias vezes novamente, e então algumas paletes velhas, algum papelão para forrar as paletes, o que ajuda a manter o calor. E o que estamos fazendo é reunindo estrume de cavalo, que significa fezes e cama neste caso. Estamos usando isso porque é a fonte mais disponível localmente de material gerador de calor. E o vizinho tem muitos cavalos, eles os acomodam em palha. Na maioria das vezes tivemos azar porque a parte da cama que usamos, por ser a única disponível, tinha algumas lascas de madeira. E o que estamos fazendo é construir um cercado para manter tudo no lugar. E então esse calor será confinado e a parte complicada é com uma cama quente ao ar livre, impedindo que o calor se disperse antes de ser usado para qualquer propósito. Neste caso, as cenouras que vou semear. Normalmente, eu faço uma cama quente na estufa e isso é um espaço contido. Então é uma maneira muito eficiente de fazer tudo isso. Isso foi parcialmente um teste para ver como ficaria ao ar livre ou como funcionaria ao ar livre. Eu já fiz isso antes e nem sempre foi brilhante. Pensei que poderia melhorar. Bem, veremos quando fizermos uma cama quente por dentro. Digamos para germinar sementes, isso funciona muito bem, porque o calor está todo lá e antes que possa escapar ou ser levado pelo vento, o que realmente não acontece na estufa. Então, temos milhares de sementes lá e essas sementes estão germinando em bandejas de módulos. Portanto, você pode aproveitar esse valioso calor para um efeito massivo para fazer muitas culturas crescerem. Enquanto aqui o que estávamos fazendo era apenas cultivar um único vegetal neste espaço e usando bastante material para isso, então eu iria buscar o esterco de cavalo com um reboque de carro. É apenas a poucos metros pela estrada, mas é uma maneira muito eficiente de fazer isso, buscando com o reboque e depois despejando com carrinhos de mão. Estávamos fazendo isso em um clima realmente frio. Era 27 de fevereiro e, curiosamente, provavelmente foi o dia mais frio do ano, na verdade. Embora estivesse ensolarado, havia um vento realmente frio. E começou a nevar mesmo enquanto estávamos montando todos esses ingredientes para fazer a cama quente. Isso não importa, porque o calor é apenas gerado ali em uma área muito pequena. E tínhamos uma maneira de manter o calor um pouco, como você verá. Estamos adicionando água porque uma vez que esse calor começa a gerar, perde muita umidade em vapor e, portanto, é importante quando você faz uma cama quente para garantir que os ingredientes estejam totalmente úmidos. Você realmente não pode exagerar na água nesta fase porque um monte como este drena muito facilmente. E se você colocar demais, ele simplesmente drenará na parte inferior, mas você quer que seus materiais estejam totalmente úmidos. E o papelão novamente ajuda com isso. Além de manter o calor, o papelão mantém a umidade. Umidade e calor são os ingredientes-chave para fazer um ótimo composto, que é basicamente o que estamos fazendo. Estamos fazendo uma grande pilha de composto em um período muito curto, como menos de um dia. E uma vez que temos todos os ingredientes do estrume de cavalo lá, vamos colocar algum composto em cima para cultivar uma safra. Neste caso, se isso fosse apenas para germinar sementes, para fazer calor para germinar sementes, você não precisaria da camada final de composto em cima. Estamos pisoteando porque isso garante que temos uma pilha realmente cheia. Sabe, precisamos de muito material bruto aqui. O tamanho desta pilha, 1,2 metros quadrados, que é aproximadamente 4 pés quadrados. Eu diria que é praticamente o mínimo para uma cama quente deste tipo. Se você tivesse uma menor, ainda ficaria quente, mas não manteria o calor por tanto tempo. Esta pilha manteve um bom nível de calor por aproximadamente 5 semanas e qualquer coisa menos que isso, sabe?
você vai ficar sem calor antes que tenha efeito suficiente no que quer que você esteja tentando fazer, sua safra que você está cultivando. Então aqui estamos despejando um pouco do meu composto caseiro, que tem entre 6 e 10 meses, eu acho, e isso é o meio no qual as cenouras, neste caso, vão crescer. Se você tivesse mais composto do que eu tinha, isso não teria machucado, na verdade. Isso era cerca de 15 centímetros de composto em cima do esterco de cavalo. É praticamente o mínimo que eu diria. Novamente, estou pisando nele porque você não pode compactar o composto. Sabe, o composto é tão cheio de ar e estrutura que não é como o solo. Então você quer que seja firme mesmo para algo como cenouras? Você verá que isso funciona bem e, novamente, significa que as raízes têm algo firme para entrar. Elas não estão meio que se agitando no ar fofo. Todas as raízes gostam de condições firmes para crescer, então. Aqui estamos nós, prontos agora para crescer, temos composto pré-aquecido de baixo. Vamos ver o que acontece. Já se passaram 6 dias desde que criamos este canteiro quente, e já afundou bastante. Tivemos um tempo fantástico desde então em termos de neve. Isso era todo branco. O calor ainda não tinha começado, mas agora está a todo vapor. Depois de 6 dias, você vê que esta sonda de termômetro tem 30 centímetros de comprimento. E a temperatura está marcando bons 50 graus centígrados. Isso é por volta de 57 graus Celsius. Então há bastante calor aqui e eu posso realmente sentir a superfície do composto olhada. Está agradavelmente quente. Então eu vou semear algumas cenouras. E o composto aqui está começando a se decompor um pouco. Colocamos este composto caseiro um pouco irregular. E a qualidade, acho que aos olhos de muitas pessoas para semear cenouras, está um pouco irregular. Acho que vai ficar tudo bem, no entanto. Na minha experiência, esses tipos de coisas são aceitáveis de se fazer. Estou retirando essas tábuas porque elas não são mais necessárias. E você poderá ver o que está acontecendo. Preciso dessa, pois está mais fundo. Então nós temos uma base naval aqui, que é muito interrompido para fazer vídeos com som, como você deve ter notado. No entanto, o trabalho pode continuar. Então, o que estou fazendo é apenas nivelando a superfície deste composto, retirando qualquer plástico e deixando o uniforme mais do que qualquer coisa. Para semear sementes finas e pequenas, como as de cenoura, acima de tudo, é essencial que esteja nivelado para que, ao fazer um sulco, você não tenha uma profundidade irregular. Eles querem entrar a uma certa profundidade. Mantenha as sementes úmidas, por isso faça um pequeno furo para colocá-las. Mas elas também não querem estar muito fundo, porque então essas pequenas sementes vão lutar para subir. Seu primeiro pequeno caule e folhas para a superfície, tendo-o nivelado e não super fino. É aqui que há um pouco de mal-entendido sobre como a superfície precisa ser para a semeadura. E muitas vezes se pensa, especialmente por qualquer pessoa que tenha feito algum tipo de aração, que tem que ser pulverizado, macio e esfarelado. O que realmente acontece se estiver muito macio? As pequenas partículas que foram mecanicamente criadas e quebradas basicamente por uma máquina, quando chove, elas se compactam novamente. Isso é chamado de compactação. Às vezes, um aquecimento da superfície pode impedir que pequenas mudas brotem. Então, os pedaços um pouco maiores que eu tenho aqui antes de semear são bons para isso porque eles realmente ajudam a abrir a superfície. Pode haver 1 ou 2 sementes enterradas sob um pedaço, mas serão poucas. Estou pensando em que direção fazer meus furos, acho que será desse jeito.
Adicionamos papelão nesse composto e estou pegando esses pedaços irritantes, irregulares e brilhantes. Então, cenouras, o motivo pelo qual estou plantando cenouras aqui, e não digamos plantando alface ou repolhos, é porque as cenouras são difíceis de começar na estufa. É em bandejas de módulos. Pode ser feito, mas muitas vezes você perde a raiz principal no processo de transplante e acaba com uma cenoura bifurcada. Essas pequenas sementes aqui se beneficiarão do calor da estufa. Enquanto isso, acabamos de semear em bandejas de módulos e sementes na estufa sobre outra cama quente dentro da própria estufa, praticamente todos os outros vegetais que vamos cultivar aqui durante a primavera, como alface, repolho, couve-rábano, cebola, cebolinha, espinafre, coentro, endro. E todos esses estão germinando em seus módulos ou bandejas de sementes. Mas ainda não semeamos nenhuma cenoura. E essa cama quente está dando a oportunidade. Para fazer isso e para, eu espero, você nunca sabe ao certo na jardinagem, mas o plano é, a esperança é, ter uma colheita precoce de cenouras em algum momento de maio, o que para cenouras ao ar livre é muito mais cedo do que você esperaria se não tivesse aquecimento subterrâneo, por assim dizer. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras potencialmente de cenouras e é uma espécie de crista e depressão. Estou semeando Nante precoce, que para mim é a melhor semente, a semente principal. É uma semente fácil, não é cara, é confiável e o sabor é bom. É uma planta de crescimento rápido, ideal para a semeadura na primavera. Estou usando sementes biodinâmicas de uma empresa alemã chamada Bingenheim. Suas sementes simplesmente querem crescer. Elas têm um certo vigor. No ano passado, as cenouras de Bingenheim se destacaram mais do que qualquer outra plantação nossa. Agora só preciso subir aqui para alcançar aquele lado. Estou dizendo que estou deste lado, porque assim você pode ver mais claramente no que eu estou pensando. Estou semeando um pouco mais espesso do que normalmente recomendaria, porque este é um recurso bastante precioso que estou usando aqui, este canteiro quente. Levou muito tempo, esforço e materiais para criá-lo. Então quero garantir que produza bastante comida. E se todas essas cenouras germinarem com sucesso, então nós simplesmente as afinamos. Se as sementes não germinarem, teremos desperdiçado um pouco do nosso tempo. Então daí a semeadura mais espessa e a beleza das cenouras, se você semeou muito densamente, não entre em pânico. Arranque as maiores depois de 6 a 8 semanas, quando todas estiverem crescendo e parecendo fortes. Se você apenas passar e arrancar as maiores, você terá pequenas cenouras bebê para comer. Muito cedo. Elas não serão como um grande prato cheio, mas realmente vale a pena em uma época do ano em que cada pequeno sabor de cenoura é tão precioso. Então são 4 fileiras feitas. Só preciso fazer as 2 últimas, mais algumas sementes. Depois tudo o que vou fazer é passar o ancinho. Há mais uma coisa a considerar que é, eu cubro isso, digamos, com uma cúpula ou com manta. Digamos com uma cúpula ou com manta. E a minha sensação é que provavelmente devemos. Depende um pouco do clima. 2 dias atrás, agora 3 dias atrás, a temperatura subiu, voltou acima de 0. Estava muito gelado antes. Então a primavera está começando. A coisa com a primavera é que você nunca sabe quanto tempo levará até esfriar novamente. Então podemos deixá-lo descoberto por 1 dia ou 2. Apenas observar a previsão do tempo e tomar uma decisão então. Mas se eu cobri-lo, estou pensando em apenas colocar um forro, que é tão fácil de usar. Não é como fazer uma estufa, embora pudéssemos fazer isso também. Sabe, existem muitas opções lá. Então aqui eu estou simplesmente apenas rastelando muito levemente, apenas para cobrir essas sementes. Não espero que algo as coma.
Eu duvido muito. Lesmas são o principal perigo para semeaduras de pequenas cenouras bebês. E as lesmas adoram as mudas de cenoura quando são muito pequenas. Contudo, me surpreenderia muito se alguma lesma aguentasse esse calor aqui. O que vou fazer agora, só para terminar, é apenas nivelar um pouco assim. Isso ajudará a manter a umidade e, caso não chova, embora eu acredite que provavelmente vai chover, e também ajuda a quebrar qualquer torrão maior. E basicamente é isso agora. Além de cobrir, se fizermos, fazemos. Se cobrirmos, mostraremos a você. E não estou esperando muitas sementes de ervas daninhas, porque este é um composto caseiro, que ficou bastante quente no outono passado. Espero não estar errado nessa. Então, se não houver muitas sementes de ervas daninhas, esse é outro grande trabalho desnecessário. Sabe, potencialmente o próximo trabalho, além de cobrir, poderia ser fazer uma colheita, mas vamos apenas esperar e ver. Já se passaram 3 semanas desde que semeamos as cenouras aqui. Eu vou puxar o tecido. Cobertura de fileira geada, como quer que você chame. E podemos ver, você também, como o tecido é muito simplesmente segurado por não muitas pedras. Olha para isso, 3 semanas desde a semeadura. Agora, o clima tem estado frio aqui, mais frio que o normal em março. Na primeira semana do lúpulo nevou e então ficou frio. E tivemos mais neve apenas uma semana atrás. E isso foi novamente abordado brevemente. Derreteu bastante rápido em cima. Mas você pode ver as cenouras, apesar do fato de que o composto não é fino e granulado e é bastante irregular. E ainda assim veja como as cenouras cresceram bem. Há muitos mal-entendidos sobre isso, como você sabe. As sementes não precisam ter um solo super liso e super fino, arado, rototilizado, o que for, contanto que haja um material agradável, macio e fibroso entre as lâmpadas maiores ou até pedaços de papelão aqui e pedaços de madeira, você sabe. Tem um pouco de tudo neste composto, o que na verdade está ajudando a mantê-lo aberto e aerado. Será interessante ver depois o quanto as raízes penetraram nele. Também quero apontar 1 ou 2 ervas daninhas, porque se este composto estivesse cheio de sementes de ervas daninhas, agora seria uma grande massa de ervas daninhas, e isso dificultaria a semeadura de cenouras assim. Mas na verdade não há muitas ervas daninhas. As ervas daninhas que estão aqui são as raízes de uma. Provavelmente não há mais do que 10, na verdade, em todo o monte. Tem um casal. Então isso é, na verdade, o tamanho, se eu conseguir segurar mais, o tamanho de espera. Isso era uma cenoura por engano. Realmente não há muitas ervas daninhas aqui. Então estou procurando as ervas daninhas quando elas estão mais ou menos desse tamanho. Então, não faz sentido deixá-las crescer. Eu basicamente mantenho o controle sobre as ervas daninhas. Não vai ser um trabalho de capina aqui, apenas arrancando a erva daninha ocasional. Mas é isso. Só temos que ficar de olho nelas por enquanto. E em termos de desbaste, em alguns lugares elas estão um pouco densas. E o que você pode fazer é, nesta fase, você pode arrancar algumas mudas de cenoura assim. Sabe, tudo depende do que você quer. Se ficarem grossas assim, provavelmente haverá algumas colheitas iniciais de cenouras muito, muito pequenas. Quase como cenouras de salada. Mas na verdade não estou vendo muitas que eu realmente queira afinar aqui. Apenas alguns aglomerados assim um pouco grossos. E sempre há na parte de trás da mente se a lesma pode entrar aqui e comer algumas. Mas até agora, tudo bem. Vou recolocar a cobertura, deixando o forro bem em cima, para manter todo o calor o mais próximo possível das cenouras. Retornaremos em 3 ou 4 semanas para checá-las. É um mês depois, 9 de maio hoje, então tivemos um tempo muito alternado. As cenouras ao ar livre estão por volta dessa altura, o que indica uma diferença significativa. O calor de baixo, os restos do monte de esterco. Temos um termômetro lá e ainda está marcando, na verdade está aqui,
eu posso te mostrar. Cerca de 35 graus. Então ainda há calor vindo de baixo. E você pode ver o quanto afundou, porque quando começamos estava aqui em cima, e eu estive retirando o papelão do lado de fora, apenas para deixar entrar um pouco mais de luz. E nós temos algumas cenouras. A questão é quanto de raiz elas têm. E nós também temos algumas ervas daninhas. Eu não tive que fazer muita capina, mas aqui está um exemplo de urtiga, digamos. Então, as ervas daninhas que você pode ver aqui, eu meio que arranquei mais de 10 ervas daninhas deste canteiro. Então, isso mostra como esse composto caseiro é realmente muito limpo, porque nós o deixamos bem quente no último outono, quando estava sendo feito. Então temos 6 fileiras de cenouras. Devemos dar uma olhada e ver o que está crescendo. As raízes não são fantásticas, mas valem a pena. É como cenouras antes de 10 de maio. Você não pode esperar muito. Então estas são pequenas raízes que elas vão ter um bom sabor. Você pode ver como neste estágio o desenvolvimento real da cenoura é insignificante. O que me interessa ver também é o que acontece com essas pequenas raízes quando chegam ao esterco quente. Acho que no momento em que as temperaturas dizem 30 graus, na verdade não é tão quente que pararia pó. Ou queimaria uma raiz por falta de uma palavra melhor. Na verdade, eu esperava que esses fossem um pouco maiores. Estou literalmente fazendo isso sem preparação. Eu só puxei um antes de hoje. Apenas dei uma olhada. Estamos fazendo isso ao vivo. Acho que o que vou fazer, no entanto, é não gastar muito mais tempo no filme. Mas vou afinar isso um pouco mais cuidadosamente agora. Isso é uma espécie de exploração para ver o que está acontecendo. Bem, não vai ser exatamente uma refeição, mas vai ser uma amostra de algo muito bom. Então, meu plano agora é fazer um desbaste sério. Tem algumas cenouras pequenas e bonitas aqui. Sabe quando se tira isso e então você tem algo bom ali para comer. E o sabor desses pequenos sempre é um pouco especial. Então eu acho que voltaremos em cerca de 3 semanas, o que ainda é muito cedo, antes que as cenouras ao ar livre tenham crescido muito, e daremos uma olhada para ver como estão. Isso ocorre após um abril muito frio e nublado. O crescimento do jardim tem sido abaixo do esperado. Então sim, vamos ver o que acontece em algumas semanas. Então agora é o 4 de junho e quase 4 semanas depois. Houve crescimento aqui. Essas cenouras me decepcionaram, admito. E tem sido interessante questionar exatamente por quê. Porque já fiz isso antes e acho que deve ser a diferença é que eu não coloquei tanto composto em cima do canteiro quente. Então eles simplesmente não tiveram tanto meio de crescimento. Depois do último vídeo, no início de maio, e quando eu estava tão desapontado, eu coloquei cerca de mais 1 polegada de bom composto por cima, incluindo um saco de composto multiuso, na verdade, como composto para vasos que está cheio de nutrientes. Mas eu acho que é apenas a falta de espessura ou profundidade que as cenouras não tiveram antes de chegarem ao esterco bastante quente. Há problemas com o uso de esterco para o cultivo de plantas. A maior parte do que queremos comer está na raiz principal da cenoura. Não está presente. Então, o que eu fiz desde então, na verdade, ontem eu plantei essa abóbora, que é uma abóbora de inverno, Marina diciodia. E a ideia é que isso vai crescer e se espalhar. Pode preencher todo esse espaço e até mesmo se derramar pelas laterais da cama, sobre os paletes. Conforme crescem, basta arrancar as cenouras ao redor, como faço aqui. Então você pode ver o exemplo de como eles são. Há alguns muito pequenos e alguns razoáveis. Na verdade, temos tirado bastante refeições desta cama no meio tempo.
mas você pode ver que nenhuma das cenouras está crescendo. Elas estão crescendo e se desenvolvendo um pouco, mas não é, né? Substancialmente em termos de ficarem longas. E eu acho que elas podem ter ficado um pouco atrofiadas inicialmente, o que talvez tenha impedido a raiz principal de se desenvolver mais. Então só temos essas cenouras que estão engrossando, mas não alongando. E só para terminar, achei que seria interessante puxar apenas uma ou duas cenouras de um pequeno canteiro ao lado do monte aqui, que fizemos no mesmo dia. Na verdade, praticamente no final de fevereiro. E esta aqui? Esta aqui é apenas um canteiro de composto onde as cenouras foram semeadas diretamente no novo composto. E você pode ver a diferença. Está meio torto. Deve ter batido em um pedaço de composto ali. Mas basicamente isso está desenvolvendo uma raiz principal adequada, comparada a essas que foram semeadas antes. E você pode ver que eles estão mais gordos. Ainda há mais para comer na semeadura anterior, mas esses estão ganhando rápido agora. Então tire as conclusões que quiser disso. Para mim tem sido um experimento muito interessante. Eu acho que vamos conseguir uma ótima planta de abóbora aqui, que produzirá bastante alimento para o inverno. Então estamos aproveitando em dobro, se quiser. Embora o resultado deste pequeno teste com canteiro quente e cenouras não tenha sido o que eu esperava, sinto que aprendemos muito. E os canteiros quentes são fascinantes. O que você pode fazer com eles? Dê uma olhada no próximo vídeo que estamos fazendo sobre o uso de ingredientes antigos de canteiros quentes para fazer o que eu chamo de cama quente. E estamos plantando berinjelas nela. Então, essa é uma variação do assunto. E acho que essa vai ter um resultado mais positivo. Dê uma olhada. Obrigado.